Então, alerta de curta-metragem, não de longa-metragem. Já aviso que esse vídeo provavelmente vai ser longo. São deixa eu ver. Uma, duas, três páginas, frente e verso. Se página, né? Não, quatro. Quatro páginas. E vamos lá. Vou começar do começo aqui. Falando então de novo, né? Do X-Espírito, virou esse quadro aqui no canal. Mais um episódio. E, gente, eu não sei se eu vou conseguir passar toda a emoção, mas assim, foram 17 áudios. Né? Esse roteiro aqui foi baseado. Esses tópicos, roteiros, enfim, foram baseados em mais ou menos 17 áudios no áudio da emoção, que eu acho que eu não vou. Talvez eu relembrando eu passe, né? Mas com certeza estava muito mais empolgada nos áudios, porque estava vendo ali, tipo, em tempo real, né? E tal. Tava mandando em tempo real, na verdade, enquanto assistia a série. Mas enfim, muita emoção. Como eu disse, talvez não tanto, né? Quanto tava ali, mas muita emoção. E muita coisa pra dizer, né? Então vamos lá. Primeira coisa, muita emoção. E pra mim, assim, foi o mais emocionante, né? Sendo óbvio aqui, como eu escrevi isso, eu vou botar. Que foi o mais emocionante aqui. E eu falei em outros episódios que eu gostaria de. Eu sempre costo alguma coisa, né? Eu ajeito alguma coisa, eu costo alguma coisa. Em outros vídeos aqui sobre a série, eu falei que eu gostaria de ver de novo, né? O Dante, que agora eu sei que é o nome dele, é o Dante Aguiar, que pra quem não sabe é o que faz o Chespirito criança, né? E tava meio que assim, será que ele não vai aparecer de novo? Fiquei assim nessa dúvida. E aí, como não podia ser diferente, e eu achei legal o que eles fizeram, trazer nesse momento, no momento que eles fossem falar do Chaves, né? Do Chavo, o menino, né? O garotinho ali. E aí, eu botei assim, esse retorno, né? Do Dante Aguiar, assim, e o Guri entrega muito. Achei ele muito bom, e aí só confirmou que ele é muito bom, né? Porque assim, é aquela coisa, aquele ator que não precisa dizer muita coisa, né? Ele não tem muitas falas, né? Ele é mais expressivo, assim, e essa expressividade dele é incrível, ele arrasa. Fiquei tão fã que eu fui até procurar o nome, saber se ele tá fazendo outros trabalhos, né? E achei importante também. Outra coisa que eu achei linda, e já tinha comentado antes, nessa coisa da ambientação, aí trouxeram mais os anos 30. Quando falam, quando essa representação, essa retratação, né? Não fica bem nesse caso, mas essa representação da de ambientes que não existem mais, né? De coisas que a gente só tem arquivos e tal. Eu acho muito legal, sou apaixonada por isso. E aqui eles arrasam também, não fica diferente, não fica pra trás em lugar nenhum, né? E em outros momentos eu já falei isso e tal, mas não é bem isso, senão vai ficar muita coisa e enfim, mas eu adoro essa aura ali toda dos anos 30, né? Cenografia, etc. E vamos lá. Aí, vou botar aqui, né? Eu tô chorando. Em vários momentos eu disse nos áudios que eu tava chorando e tal, que eu tava mal. E assim, ele aparecendo com o gorro, né? Quando a cena que colocam nele e falam pra ele ir pra rua com as outras crianças. E aí fazem um link que daqui a pouco eu vou falar. É lindo, lindo, lindo. E ele é lindo, o guri, né? Arrasa. As cenas são lindas, essa representação é linda, tudo é lindo. Tá? Maravilhoso. E aí vamos pra uma parte ali que também eu já tinha citado um pouco antes, né? Claro, a referência do Charlie Chaplin e tal, em outros momentos, mas quando aparecia também os livros, né? Aparecia, várias cenas aparece o livro. Quando mostram o escritório do Roberto, mostram um livro ali do Charlie Chaplin. E tinha os outros que eu não tinha conseguido pegar o nome, né? Aí depois ali embaixo eu vi que tinha um que era do Buster Keaton, maravilhoso também, né? Vou falar isso várias vezes aqui que mexe muito comigo, né? E do Buster Keaton, então. E do também um que mal dá pra ver. Tem um ali que eu não consegui pegar, né? Mas tem um outro que é sobre o gordo e o magro. E aí também. Não, como é que é? De novo vou ter que lançar o Quem Me Conhece Sabe. Mas é que. Tipo assim, não nesse aquele sentido tosco que ficou agora, né? Mas. Que as pessoas estão usando agora. Mas no sentido assim de. Por que eu tô tão. Quando eu falo, eu fico tão feliz? Porque eu amo isso.
Eu amo coisas antigas de verdade, não coisas antigas, tipo, de 10 anos, né? Sei lá, coisa de 10 anos atrás tem gente que fala que é antigo, né? Eu não, eu acho coisa muito antiga, então, tipo, por isso que eu fico empolgada, animada. E tá. Aí, então, num prato cheio, botei ele um prato cheio pra mim, né? Que eu amo demais. Não é novidade pra quem conhece. Né? Aí também trouxe aqui o título do episódio, né? Tá tudo bagunçado. Pra variar, tá tudo bagunçado. Não tem ordem, não tem sequência. Foda-se. Não botei aqui, mas continuo amando também essa questão da ida e volta, né? Que muita gente malhou, assim, muita gente falou mal. Eu acho que agora, mesmo quem vai falar mal, acho que agora estão conseguindo se conectar. E eu acho que dentro dessas idas né, e vindas, assim, essas voltas do roteiro da, de tempo na série, eu acho que dessa vez foi a que foi mais organizada, talvez, dentre as outras vezes. As outras vezes ficava indo, né? Indo e vindo e blá 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 e tal. Então, então o título do episódio, né? E a hora que ele fala essa frase. Gente, eu vou falar mais dele aqui, foda-se, vou falar mesmo. Azar se o a coisa me permitir aqui, porque também eu falei, vai ficar uma longa-metragem. Só que eu também não tenho espaço de armazenamento, então não sei, vamos ver. Talvez. Como é que vai ser aí. Tá? Mas assim, meu coração. Ai, meu coração, botei aqui, né? A hora que ele fala essa frase do. Que ninguém tem paciência, ficou muito encaixado. Gente, eu falo, ai, que é brega, não sei o que. Daí eu até botei em outro momento aqui, né? É brega, sim, e daí? Tem imperfeições? Sim, e daí? Uma clara referência a um episódio, né? Que eles falam, sim, e daí? É moleiro, tapado? Sim, e daí? A Chiquinha fala, né? Mas assim, é brega, como eu falei, tem imperfeições, mas azar. Eu amo e é demais. E, eu já vi outra pessoa falando nos outros episódios que, esses bordões são jogados, não sei o quê. Cara, eu tô achando maravilhoso. E aqui super encaixou, né? Nesse caso, em outros casos também, mas nesse caso super encaixou ali. Ele falar que ninguém tem paciência comigo. Lindo, lindo, lindo. E... Daí aqui, essa montagem também, né? O jeito que eles escolheram fazer esse episódio especificamente. Tem umas conexões com nos 3 primeiros, mas nessa aqui ficou bem mais marcada. Eu sinto que parece que eles organizaram, né? O primeiro episódio era assim meu favorito. Muita gente malhou, mas eu acho que ele tinha que ser meio assim, meio atropelado, entre aspas. Ele tinha um motivo. Eu consegui passar o pano, como eu até fiz uma brincadeira no vídeo passado. Mas essa montagem de agora, especificamente do 4º episódio, né? Colagem, essa colagem, botei aqui conexão do menino, El Chava, né? Com a criação do Chaves. Então, ele remete lá. De novo, não se sabe o que é verdade ou não, mas a maneira que eles escolheram contar como foi a construção do Chaves é linda, é perfeita, mesmo imperfeita, é linda e tal. E, sabe, eu amei essa conexão. Eu, como eu disse, né, até botei aqui esse termo colagem, essa colagem de tipo, ele, né, até tem na própria cena ilustra, né? Tipo, o menininho abrindo a porta e a porta do estúdio, ou o Bolanhos mais velho já, né, vindo e entrando e aí quando vê conecta com a cena do menino, que é obviamente eu explicando vai ficar uma merda, mas quem for ver vai entender, é maravilhoso, eu amei, eu amei. E essa coisa do preto e branco também, eu vi umas pessoas falando que, porque não sei o quê, porque é um recurso batido. Gente, se for, sabe, vocês querem novidade, faz vocês, ver como é fácil não fazer, não acabar esbarrando em clichês ou coisas assim. E também não é só isso, uma outra coisa que eu viajei, não coloquei aqui, mas eu viajei na maionese, com essa questão do preto e branco, é que talvez esteja falando bobagem, tá? Mas uma coisa que eu conectei, assim, pra essa escolha do preto e branco, não só porque ele era pequeno, mas porque a televisão, na época, era em preto e branco, né? Sei lá, eu inventei umas loucuras aqui, né? E depois a televisão ficou com cor. Tanto é que em uma hora, não sei, acho que eu tô falando besteira, tá? Mas eu achei bonito, assim, que mais pro finalzinho já mostram, porque o guri sempre aparece em preto e branco, né? E aí, mais pro final, aparece o guri vestido já com o gorrinho, né? Ele pequenininho, ele é o Roberto pequenininho, Roberto criança, e ele aparece colorido. Ou seja, assim, porque essa criança tava lá escondida e ela ganhou vida. Então, acho que é mais nesse sentido do que a conexão que eu fiz com o preto e branco, acho que não. Mas essa coisa assim, essa criança
que existia lá agora meio que ganhou vida na tela. Deve ter alguma conexão, né? Agora eu tô pensando aqui, tô me refutando, tô refutando a mim mesma, é isso aí. Tá? Mas eu achei lindo e achei que não é nada por acaso, né? Então, assim, o fato dele terem mostrado ele coloridinho depois tem alguma coisa a ver com isso. Ou tô viajando mas é all the feelings, all the emotions, tá? E essa criação do Chaves, então, como eu falei, né? E aqui botei também, não tá em ordem, né? Mas aqui, ó, o detalhe de não pensar num personagem, tipo, não qualquer, botei aqui, né? Mas sim pra determinado ator. Então, uma hora que ele fala assim, cara, ele fala o exemplo do Ruben, né? Eles falaram assim, mas aí, tipo, saiu o cara, pros produtores falaram, foda-se, substitui ele por outro ator. Daí ele falou, não, tu não tá entendendo. Ele disse, mas como assim não tô entendendo? Tu que não tá entendendo, é tipo, bota outro, é claro, quem vai ser o Lucas vai ser outro ator. Pra eles era simples. E aí, muito legal que supostamente o Roberto pensava assim, né? Eu acho que sim. Ele falou assim, cara, mas eu não pensei no... E o exemplo é o Dom Ramon, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu não pensei num personagem aleatório. Eu fiz esse personagem do Lucas, que eu esqueci o sobrenome agora, mas eu fiz o personagem do Lucas, que é o louquinho lá, tá? Né? Pensando no Ruben, né? E aí, ou seja, aquela coisa mais personalizada, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Isso, mas sim para um determinado ator, o processo de criação que se torna praticamente indissociável, né? Outros exemplos a gente vai ver na prática ali, quando for a construção dos personagens da Chiquinha, tipo, pode ser outra pessoa que interpreta? Pode, mas assim, não vai ter o elemento Maria Antonieta dentro da Chiquinha, entendeu? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Essa coisa, mas esse caráter indissociável, ó, palavras bonitas, né? Botando aquelas palavras bonitas. Que às vezes eu folgo em pessoas que ficam usando termos tipo, ai, olha só como ele coisa. Mas eu mesmo faço isso. Então, é isso aí. Então, indissociável do personagem do ator que o interpreta, né? Pois foi pensado, foi isso que eu botei, já falei, né? Foi pensado e personalizado pra tal ator ou pra atriz. Vai ficar um barulhão aí, de novo. Eu tenho que parar de for virar a página não fazer esse barulho. Aí vou falar sobre isso, né? Tipo, ele vendo o vendedor de balões, aquela hora da ideia, né? Aquela cena também muito legal. Ele, tipo, tá ali pensando. Ele saindo do escritório. Acho que eu vou me atropelar minha própria anotação aqui, mas, tipo, ele saindo do escritório. Ele não tava tendo ideia ali dentro, né? Às vezes ele pensava assim, ai, cara, eu preciso arejar a cabeça. Preciso sair. Eu me interpretei dessa forma, né? Tipo, que não tá rendendo. Não que não rendesse lá no escritório, mas tem dias que não tava rendendo. Ele falou, eu não tô conseguindo ter a ideia. Vou dar uma arejada na cabeça. Ele convida os filhos, né? Alguns dos filhos pra ir pra rua, e ali na rua ele leva seu caderninho. Aí sim eu achei bacana. Lembro que no primeiro eu falei, eu tô me lembrando disso agora. No primeiro eu falei assim, mas mostra ele escrevendo, né? Ele já tendo essa coisa. E aqui eu achei bacana que mostrando o cara anotando essas percepções, né? Acho essa parte o processo de criação encantador, assim. E claro que não poderia ser assim, não poderiam deixar de fora porque ele era isso, né? Ele tinha essa parte muito dele, assim. E aí, então, o vendedor de balões na vida real, né? Isso que eu falei que ilustra muito bem. Acaba ilustrando muito bem, que é ele vê um vendedor lá e ele já começa assim, cara, aquele ator que ele já tinha, né, disponível, que era o Ramon Valdez, ele falou assim, cara, eu tô visualizando o Ramon Valdez aqui. E aí troca, né, ele pensando isso e daqui a pouco o ator que tava fazendo o vendedor de balões sai e vem, a gente começa a ver é como se ele estivesse enxergando ali na frente. Cara, eu tô enxergando não mais um vendedor de balões, mas o próprio Ramon Valdez. Tipo, vai ficar super legal ele ali. E aí depois tem a representação dele fazendo e explicando, né? Muito bom, muito bem retratado. Botei aqui, né? Essa genialidade, a sensibilidade de captar as coisas, de perceber o que tá ao seu redor, né? Que eu meio que detonei, não assim, mas tipo... falei que ele tava meio que no mundo da lua no último episódio, no último vídeo daqui pro canal, né? Mas não só, não detonando, mas tipo assim, que era parte do trabalho dele, né? Como eu disse, é para as coisas, processo criativo. Aí tá, saindo do escritório, tava fluindo, isso que não tava fluindo as ideias, ele indo pra rua pra se inspirar. Aí dentro desse Ruben, né, o Aguirre, assim, eu tinha falado que as outras vezes que não tava muito entrando, assim, não tinha me cativado, não tinha me
Agora, parece agora que eu internalizei, sabe? Antes só era só a voz pra mim, que eu mencionei no último vídeo, né? Agora a caracterização, a postura, já parece que incorporou pra mim. Não que não me deva nada, né? Mas sempre vou dizer isso. Não tem... mas eu gostei muito dele. Parece que agora entrou, sabe? E eu vou dizer isso de outros também. Uma outra coisa que não sei se cabe dizer aqui, porque já tem muita coisa pra falar e eu vou falar isso. Mas assim, que eu assisti a um podcast, né, com o Rô Alecanda e o Miguel Islas, que fazem respectivamente o Kiko e o Dom Ramon, né? E achei foda, os dois, eles eram muito uma vibe, assim, de gente fina, gente boa, sabe? Muito engraçados, assim, espirituosos. Não aquela coisa meio, ai, tô forçando, ou, ai, eu sou não sei o que, sabe? Eles deram uma vibe muito legal. E... não coloquei aqui, mas eu digo assim... e também, como ele não apareceu muito mais de Dom Ramon ainda... nos primeiros eu não tinha gostado... não eu não tinha gostado, eu não tinha internalizado. Eu falei, mas não tá legal. E agora vendo como o Miguel Islas é na vida real, né? Ele falando e tal... eu digo, nossa, ele tá muito bem mesmo. E eu espero ver mais coisas dele como Dom Ramon, né? Ou como o próprio Ramon Valdez na história. Eu acho que... tem uma cena também, aquela cena icônica ali que eu vou falar daqui a pouco, que é da mesa, da reunião entre eles ali, lá em Acapulco. Mas já entrou, sabe? Até porque, como eu disse, eu vi ele como um ator mesmo, né? Ele normal, assim, sem estar vestido com a roupa. E falei, nossa, ele é muito... a voz até é bem parecida também, mas essa construção da voz, a diferença, da nuance... e... é aquela coisa, eu já falei no outro vídeo, que é a expectativa e a realidade, né? Como é um personagem que é mais icônico, mas assim, eu acho que é muito digno, sabe? Muito o jeito que ele fez, assim, de construir do jeito dele, né? Um jeito que tá, não é igual e não vai ser e tal, mas assim, eu consigo enxergar mais o Dom Ramon e o Ramon Valdez do Miguel Islas, né? Agora, assim. De novo, não que ele me deva nada, nem sabe, nem vai saber quem eu sou e foda-se. Né? Mas eu acho assim, pessoas tranquilas, né? Pessoas legais. E tá meio atropelado, mas eu vou falar aqui. Essa parte aqui, ó, falta de noção e alfinetadas do Marcos Barragan, né? As insinuações dele, assim, eu falei, é pra ser aquela cena bem, já falando da cena do restaurante, né? Lá da mesa, que eles estão almoçando, todo mundo, o elenco todo reunido. Tem um discurso bonito, eu não coloquei aqui, eu acho, mas tem um discurso bonito do Bolanes, falando que eles são um clube, é muito legal. Né? Uma analogia que ele faz, assim, tipo, parece que vai ser outra coisa, ou ele fica encabulado no começo, depois ele faz uma analogia que parece nada a ver a Segunda Guerra Mundial, e os caras, mas o que tem a ver? E aí vai pra lá, né? Ele termina com esse jeito bonito, assim. Aí depois azeda, né? Vou citar aqui. Mas essa falta de noção, então, e alfinetadas do Marcos Barragan, as insinuações dele, é uma coisa, dá esse ar constrangedor, né? Que ela... assim, que ela já passou de mão, como se ela já passou de mão em mão, que outras insinuações, né, outras cositas más ali que ele fala, acho que não cabe aqui, né, e também a representação ali, a arrogância, a soberba, intromissão da Florinda, né, quando ela, assim, tipo, chama a atenção do Edgar Vivar na frente de todo mundo, né, esse jeito mandão dela, é muito nítido, assim, e causa esse desconforto quando a gente tá assistindo, tipo assim, aquele constrangimento, aquele desconforto, assim, de, tipo, meu Deus do céu. Mas é bem isso, né, de novo, eu achei que eles iam pesar um pouco menos a mão, mas eles continuam assim, não, eles são, ó, deixar bem claro, eles são os vilões da história. Eles são as pessoas que, né, eles continuam sendo sem noção, é assim que a gente tá retratando eles e lidem com isso. Quem não gostou, quem gostou, gostou, quem não gostou, que se rale. E... então, assim, botei aqui, né, caricato, sabe? Bem caricato, assim, unidimensional, que é até uma palavra que eu esqueci no outro vídeo, não vinha na cabeça, mas é assim. É unidimensional, é como se eles não fossem, assim, ó, pelo visto, não vão mostrar eles de uma outra forma. Eu até achei, né, que eles iam mostrar um outro lado, até então não, no quarto episódio ainda não, eles iam mostrar um lado mais humano. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Marcos Barragan, né, mas
tá ainda muito unidimensional. Tipo assim, ó, eles são os vilões, né? Ela só tem esse lado. Ela é só arrogante, ela é só mandona, controladora e metida, né? Se intromete nas coisas. E ele é só filho da puta e tal. Agora eu vou me contradizer, porque eu vou falar, quando eu falo sobre ele, né? Que. Deixa eu ver se eu já pulo pra essa parte. Tá, aqui eu vou botar. Não é bem isso, eu vou continuar ali, mas assim, ó. Eu quero dizer, de novo, né? Já falei, mas o Alekanda é puta que pariu, ele rouba a cena. Eu acho que ele é tal qual o seu personagem, né? Do Marcos Barragan ali. Que é um cara que é esse. Né? Que chega assim com essa arrogância, com esse jeito, essa falta de noção e fala mesmo, né? Tipo, sem papas da língua e tal. E ele tem a mesma vibe do Kiko e seu intérprete, né? Que me dá essa vibe, assim, que já esse é o retrato dele. Botei aqui, né? Como. Esse é o retrato que os filhos escolheram. Tô confundindo tudo aqui pra meus coisas. Ah, isso aí, tá? Mas, então, só pra elogiar de novo o Elecana, que ele tá muito bom. Né? Tanto com a caracterização de Kiko, como essa vibe Carlos Villagrán, Marcos Barragan. É isso aí. A ideia é essa. Daí eu vou ter que voltar aqui, lembrar de voltar. Não, vou falar rapidinho assim, ó. Antes de continuar ali, que eu botei aqui, né? Pelo visto não vai ter o que eu queria, que é uma coisa que eu queria, que eu comentei no último vídeo, é esse processo de criação em conjunto, né? De cada personagem icônico. Mas ali... Puta, vai ficar mais maior. Vai ficar maior do que eu penso. Mas olha só, essa parte da criação em conjunto que eu queria, eu senti assim, cara, não vai rolar. Porque em algumas cenas ali, quando eles estão no camarim, por exemplo, quando já falam, a gente vai se reunir depois, uma cena muito linda que eu vou citar daqui a pouco. Mas eu falei assim, cara, não vão mostrar, e aqui tá a prova de que eles não vão mostrar. É que eles, né, esse processo junto, assim, que não dá pra dissociar e tal. Mas quando mostram rapidamente tipo, o Bolanho tinha a ideia, a menina que ele supostamente viu quando era criança e ele se inspirou e tal. Então a parte é dele, tá? Uma parte ele criou. E outra parte é o tempero que a Maria Antonieta, só ela, né, em princípio pode dar para esse personagem. Então assim, foi um trabalho em conjunto, mas não vão mostrar isso, que é o que eu gostaria que mostrasse, mesmo que fosse rapidamente, mas não vão mostrar. Querendo ou não, eles mostram, só que de forma separada. Tipo assim, ó, ele pensou nisso e ela foi lá. Como é que eles mostram isso e como eu achei bonito na série, me deu aquela decepçãozinha, tipo, putz, não vão mostrar do jeito que eu queria, mas eu achei lindo a maneira como eles mostraram. Quando rapidamente eles passam pelo o camarim ali, né? E aí vai girando a câmera, tipo, sem muito alarde, né? Mas vai legal, assim, aquele efeito. Mostra lá rapidinho, ela com um detalhezinho, tipo, pintando o dente, né? Então, ó, essa parte, tipo, alguns elementos, foi ela que criou. Né? Ela pintando o dente ali, tipo, dando vida a essa personagem, tão icônica pra nós agora. E também, e por sua vez, aí depois passa, né? E aí mostra o Kiko rapidamente, também na parte de construção, na parte que o competia de construir o personagem, era uma ideia do tipo, o Bolanhos supostamente, né, pensou ali, supostamente não, mostram na série, né? Tô falando supostamente na vida real, mas que a gente nunca vai saber. Mas ali na série mostram que ele queria um quê? Um menino mimado, que tinha uma mãe, né, que era assim, assim, assado. As características que a gente já conhece. Mas ali na cena que mostraram tá, ele tinha essa ideia, mas quem montou, né, quem trouxe os outros elementos foi ele. E eu acho bacana que eles mostram o cabide, né, ele com uma roupa, não lembro se era amarela, algum outro, e o outro que era o uniforme de marinheirinho, né, que, porra, todo mundo sabe que é ele. Cadê minha caneta? Todo mundo sabe que é ele. E pra quem não sabe também, eu vi depois. Imagina, eu cresci com Chaves, mas rapidamente, vou abrir um parênteses aqui desnecessário só pra falar alguma coisa pessoal, assim, só porque eu preciso falar. Mas, mas Puta, não tá aqui, meu Deus, vai ficar longo. Mas assim, ó, aquela parte do marinheiro, né? Imagina, eu cresci ouvindo falar sobre o Jerry Lewis, né? Ou Jerry Lewis, pra que. Jerry Lewis.
E cresci ouvindo e tal. E aí, e vendo Chaves também, desde que eu me conheço por gente, né? Quando eu vi, depois de mais velha, que eu tive acesso aos filmes do Jerry Lewis, infelizmente não fez parte da minha infância, né? Mas quando eu vi um dos filmes, que se não me engano é não, se não me engano não. O nome do filme aqui no Brasil é O Meninão, né? E eu vi o Jerry fazendo um papel de uma criança, vestido de marinheiro, eu falei, cara, tá aí, mano. É isso. Nada se cria, tudo se copia, né? Então foi daí que ele tirou. E aí depois, claro, outras coisas, né? E acho que até vou citar em algum momento, eu anotei aqui sobre a referência do Jerry ou não. Não, eu anotei sim. Tá? Mas é um parênteses só pra dizer assim, cara, quando eu vi o filme eu falei assim, putz, olha ali, ó. Nada se cria, tudo se copia. Então, até se não me engano, eu acho que ele falou em entrevistas. Não, mas se não me engano, assim, eu vi que o próprio Juan Lecanda, que o interpreta, também foi chamado, pelo que eu entendi, foi isso. Que ele também foi chamado quando era criança. Ele se apresenta desde cedo, né? Desde criança. Também foi, assim, comparado ao Jerry Lewis, né? Olha o elogio. Tá? Mas enfim. Aí ainda sobre a cena da mesa. Vamos lá. A Graciela dando nos dedos, né? Assim, alfinetando. Alfinetando não. Largando ali a Florinda. Muito legal aquela cena. E a gente fica assim, né? Tipo, a reação da Angelina Fernandes na hora, tipo, derrubando coisa, tipo assim, dando nos dedos, né? E é uma piada que eu já conhecia, uma coisa que eu já conhecia, mas ficou legal ali na cena, né? De, tipo, de não se meter na vida dos outros, daquela alfinetada real, não é nem direta, foi direta mesmo, né? Então ficou legal. A gente meio que, querendo ou não, a gente acaba ficando do lado dela, tipo, mesmo que ela tenha sido indelicada, né? Mas fica do lado dela porque, tipo, mereceu, né? Tá, tipo, baixa tua bolinha, né? Não fica muito, porque isso, porque aquilo, que o outro, porque não sei o quê. Daí ela já dá uma... E também, de novo, vários momentos a cena da mesa ali ficou beira ao constrangedor, né? Ficou aquele desconforto na gente, como eu citei antes. Que é várias coisas acontecendo, as pessoas meio que falando ali, né? Umas coisas que não tem porquê. E, mais uma vez, né? Também essa coisa do constrangimento é que ela busca apoio do marido, tipo, ela fala um negócio, dá nos dedos, fica aquele clima, aquele climão assim, e ela busca a aprovação no olhar, pelo menos no olhar, assim, ela busca a aprovação do marido, ela olha pra ele, tipo assim, esperando, né, tu vai ter alguma reação, tu vai olhar, nem que tu olhe pra mim em sinal de aprovação, mas nem isso. Ele meio que toma um refresco ali, toma um suco e ela guarda isso, né, pra depois... no particular, muito educadamente, ela é uma lady, né? E aí eu botei aqui também, dentro disso, não ia falar isso, acabei me empolgando. Né? Ela é uma lady e tal. Mas dentro disso aqui dá pra ver que, ó, claramente os filhos escrevem. Agora voltando pro roteiro. Claramente os filhos escrevendo, né? Tipo, eles meio que vingando a mãe, né? Que nessa hora, assim, tipo, ó, vamos colocar ela em algum momento. Porque, assim, tipo assim, o texto é nosso, vamos cutucar ali e vingar, de certa forma, a nossa mãe. Mas, assim, já ouvi mais de uma vez que dizem que a verdadeira Graciela, botei aqui, né? A verdadeira Graciela sempre falou de forma respeitosa da Florinda quando citou ela publicamente, né? Mas aí botei aqui, que eu já tinha falado antes, que foi uma boa cena e me deu essa sensação, assim, de constrangimento, né? Não de constrangimento só, mas essa sensação de que a gente quis vingar nossa mãe, né? Que provavelmente não pôde falar coisas pra Florinda, mas não quer dizer que não tenha sentido algumas dessas coisas. Então foi uma cena legal, assim, sabe? Achei... E também sendo os filhos escrevendo, é isso, né? Então bem interessante todo o trecho, toda essa cena. Aí, isso aqui é importante. Importante pra mim, né? Só uma coisa que me incomodou nessa cena, como eu disse, é legal e tal, foi bem construída, né? O discurso do Roberto legal, essas insinuações, esse constrangimento, a gente fica também, né? Se sente constrangido, a gente fica imerso ali. Mas uma coisa que eu não curti, eu até nem ia falar, mas aí depois, sabe quando começou a acontecer demais? Né? Como essa cena foi uma sequência um pouco longa, né? Tomou bastante parte do episódio.
eu não gostei porque foi muito corte, sabe? Então, tipo assim, tinha uma câmera aqui pro Horácio, tinha uma câmera pro Edgar Vivar, se não me engano, eles estavam juntos. Mas tinha uma câmera pro o Horácio, não, o Horácio e a, acho que a namorada dele, não sei, mulher dele. Aí tinha uma câmera pra Edgar Vivar, aí tinha uma câmera pra Dona Florinda e o Segoviano, sabe? E aí ficava assim, ó, entendeu? Toda hora que um falava. E como eles falavam mais ou menos ao mesmo tempo, ficava esse corte. E eu falei, pô, nenhum planinho aberto, assim. Não sei como é que é os nomes técnicos, né? Mas nenhum planinho aberto, ou, sei lá, uma câmera de um outro. Dava pra resolver, né? Pensando assim. E aí isso me. Como eu disse, tem várias coisas que tu fica imersa na. Tu esquece que é uma ficção, tu fica ali vendo uma. Tô vendo uma obra, tô dentro da história. E aí começou a cortar demais. Eu falei, não, tu sabe, fica meio zonza, assim. É corte demais. Então, assim, não sei se eu coloco só a culpa no editor. Não sei. Alguém aprovou isso aí também, né? Me incomodou, sabe? Eu nem ia falar, mas eu botei assim, não. Como é que é? O editor enlouqueceu, né? Porque parecia ser tá. E mostra um, e mostra outro, e mostra outro. E dava pra resolver, eu acho, assim. Sei lá, ou mostra um pouco mais alguns, ou não corta tanto, ou deixa um pouco. Não sei, não sei. Não sei se é só culpa do editor, mas me deixou zonza de verdade, assim. Fiquei, tá, pra que tanta coisa, né? E outra coisa que. Não vai ficar longo, meu Deus. Porra, isso aí daí já é outra coisa, né? É questão com a Max, né? O HBO Max agora mudou e volta e fala. Cara, tu tá vendo ali, tu tá emocionado, tá bem, daqui a pouco aparece um, sei lá, um Marcos Mion, uma propaganda do Mercado Livre, caralho. Nem devia citar, né? Nem devia citar o nome, nem coisa. Pra não fazer propaganda, mas assim, ó. É brocha, né? Enfim. Putz, não sei porque eu fui falar isso. Mas tá aí o desabafo. Que merda, né? Tu tá vendo ali a cena e tem uma propaganda totalmente aleatória. E sem graça isso, já falei. Aí aqui a Margarita Ruiz, né, que até anotei o nome da Bárbara Lopes, até quero ver entrevistas com ela, não vi ainda. Mas o que eu quero dizer dela, assim, eu já internalizei, né? Tanto gravar o nome da Margarita Ruiz e não falar a Florinda Mesa, quanto o nome dela, né? Que eu já internalizei que ela é a Florinda, assim. Eu já comprei a ideia, né? Que eu consigo ver agora a Florinda ali nela. E que ela foi uma das que demorou um pouco, sabe? Tem uns que eu já falei de cara, que eu já apareceu de cara assim pra mim, já consegui. Já entrou de jeito, né? E outros que demoraram um pouco. Foi o caso dela, né? Mas o jeito que ela age, o jeito que ela olha, né? Acho que começou assim. Começou a entrar pra mim quando ela olha no segundo ou terceiro episódio. Não, terceiro episódio, né? Quando ela olha com aquele jeito assim de tipo. Pra eles, né, no jantar lá, e ela, tipo assim, eu tô aqui com esse cara, e ela queria estar ali, né, queria estar no lugar da esposa, enfim. Então já começou a entrar lá, mas agora que eu já vi ela como, um pouco mais como Florinda, né, mostraram ela atuando, ela no personagem e tal, então eu gostei muito. Agora entrou, né. E também, vou me repetir aqui, mas aliás, todo o elenco é afiadíssimo, tô me repetindo aqui, né, só o que eu ainda não. Eu até botei aqui, além do Horácio, como eu disse, alguns entraram, alguns ainda não. O Ramon Valdez já disse aqui que entrou, né, pra mim, agora eu consigo enxergar ele. A Dona Florinda, né. E, assim, o que não entrou além do Horácio, que eu continuo não achando o Horácio, né, além dele, que eu já citei aqui, todo mundo já tá. Quem assistiu quem teve coragem de ver meus longa-metragem aí, né. Mas o Edgar Vivar continua não. Talvez eu até fale mal. Assim, eu vou tentar resumir várias coisas que eu botei aqui, né? Mas o ator é bom, né? O ator é bom. Eu. Ali deram também um pouquinho, um pedacinho pra ele. Ele descobriu. Essa parte também foi bem legal de ele descobrindo os talentos. Ou ele pensando, esse aqui vai ser o Ruben que eu já tenho. Esse aqui vai ser. Aliás, o Ramon que eu já tenho. Esse aqui vai ser não sei o que, não sei o que. E aí, preciso de outras pessoas pra ser os caras que eu me lembro lá,
né? Tipo, eu preciso do cara que cobra o aluguel. E aí ele pensa, ele vê esse cara na televisão, esse cara é engraçado e tal. É muito legal. E dá pra ver que o ator é muito bom. Até eu cheguei a ver o nome dele rapidamente, mas em outro momento, mas agora não me lembro pra botar aqui. Mas assim, ele não. Cara, ele não tá ainda pra mim, né? E. Deixa eu ver. Eu vou tentar. Resumindo aqui, ainda não entrou, né? Mas eu digo, de novo, ainda temos 4 episódios, não perdi as esperanças com relação à representação deles, né? Deus Cruzadas. E aí tinha colocado ali, né? Ontem, no auge da emoção, eu botei ali nos áudios que eu fiz, eu botei assim, que falta o carisma, falta muita coisa ainda pra eu conseguir me conectar com esse... enxergar o Edgar Vivar nele, né? E eu espero me surpreender, mas ainda não rolou. Talvez, eu botei aqui, né? Talvez como seu barriga em nhonho role, mas como Edgar Vivar... De novo, eu tenho esperança, mas eu não sinto que vai rolar, sabe? Esse carisma que o Edgar Vivar tem, que a gente vê que eu vi nas entrevistas e tal, até hoje, né, às vezes que ele veio pro Brasil também, né. Então, assim, talvez na caracterização eu consiga ver, porque o cara é muito foda, realmente. Como eu disse aqui, né, ele não foi... nenhum deles foi escolhido à toa, né, tinha alguma coisa pra mostrar. Mas, pelo menos o elenco principal não foi escolhido à toa, né, tinha que ter certas características, determinados talentos também, tal como foi escolhido ali, foi escolhido a dedo no próprio seriado, né. Aqui, deixa eu ver se não tá falando, mais ou menos. Então, enfim, não quero detonar o cara, né, mas, enfim, Edgar Vivar ainda não tá internalizado pra mim. Como é que tá quase em 40 minutos, Jesus? Tá, a cena da conversa, então, dos produtores com o X-Pirito no estúdio, né, lá no canal 8. Estúdio canal 8. O Pablo Cruz tá igual. Eu tava bem mais emocionada mandando os áudios. Mas aqui eu vou tentar controlar um pouco, assim. Cara, ele tá tão imerso no personagem, ele tá tão maravilhoso. Eu sei que eu já falei isso, né? Como é que é? Aqui vemos os dotes de um grande artista. Quem pegou a referência, pegou. Mas, assim, o jeito, né, de olhar, a caracterização, né, ali ele tropeçando e olha pros caras e não sei o que, o próprio cabelo, como eu já citei, o nariz, o ângulo que mostram ele, sabe, ele conversando, porque ele tá como o Bolanhos, né, e ali naquela cena do estúdio, brigando, ele tipo tentando convencer os caras, eu preciso disso, preciso daquilo, e em nenhum momento, sabe, tu vê assim, agora vai escapar, agora ele vai olhar um jeito diferente, não, a postura dele o tempo todo, o jeito que ele olha, o jeito que ele se expressa, o jeito que ele... tudo, assim, maravilhoso, maravilhoso. Né? Aí eu botei aqui também, ó, eu achei que ele já tinha mostrado todo o potencial. Não, ele vai lá, né? Ele já mostrou tudo que tinha que mostrar, não tem prova mais nada pra ninguém. Ele vai lá e arrasa e puta que pariu. Tá? Talvez tenha um crush nele. Talvez, mas eu fico abobada, assim, né? Botei aqui, né? Ficou abobada vendo ele como o Roberto, como o Bolanhos. E puta que pariu. Como pode, né? Como pode. Daí eu botei aqui, eu sei que eu já falei isso várias vezes. Mas igual, ele tá igual. Assim, igualzinho, ficou outra referência aí. Tá? Então, já são 4 vídeos falando a mesma coisa, né? Falando isso e pelo visto eu não vou parar, né, de falar isso. Tá? E eu ia dizer que eu vou parar, mas não vou parar, porque ainda tem mais uma coisa aqui. E a primeira vez, gente. A primeira vez, eu botei aqui. A primeira vez que ele faz o Chavo, né? O Chavo menino. Mesmo sem a roupa clássica, eu botei aqui, né? Mesmo sem o gorro ainda, o jeito que ele mexe as pernas, né? Como é que é um prenúncio ali dos as, né? O jeito que ele mexe as pernas. É isso, sabe? Ele tá igual. Eu vou ficar me repetindo, mas assim, ele tá igual. Dá pra ver que é um cara que. Não sei se eu citei no outro vídeo, mas nessa entrevista que eu vi, ele disse que ele não cresceu vendo. Por conta da família dele, tinha umas ideias, tinha uns outros pensamentos de outras coisas, então não foi uma referência pra ele, mas assim, dá pra ver que ele estudou, sabe quando a pessoa estudou o personagem? Claro que ele já tem muita coisa que contribui, né, fisicamente, mas, de novo, é um puta trabalho da maquiagem, porque se tu vai ver o Pablo mesmo falando, ele
é bem... Dá pra ver que tem bastante diferença, que o trabalho de caracterização é sensacional. Mas eu digo assim, ó, dá pra ver... É que eu fico empolgada também com essas coisas de ator, né? Mas a construção dele, assim, de esse trabalho, sabe? De... Dá pra ver que teve um empenho ali, um carinho, um trabalho, uma pesquisa, sabe, uma entrega. Sendo clichê nesse mundo, né? Que desse mundo de tipo, artista que sempre fala, é entrega do personagem. Acho meio tosco quando eu ouço isso, mas é isso, entendeu? O cara é maravilhoso. E a parte que ele mexe as pernas também, fazendo esses as, de novo, não precisava, né? Ele falou assim, não precisava ser tão perfeito. E ele é perfeito. Até nisso, né? Tá todo detalhezinho. Que nem a gente tava vendo ele mais como Bolanhos, mas agora a gente tá vendo ele como Chaves. E o cara entrega não só na aparência, mas também no jeito. Puta que pariu. Sem condições. Ele é foda e é isso aí. Tá? Aqui vai ficar um pouco bagunçado agora, mas eu coloquei... Eu destaquei o primeiro contato, né? O encontro do Marcos Barragan com o Roberto, quando ele tá nessa captação de talentos, assim, né? Quando ele tá nessa busca, assim, de, eu preciso do cara pra fazer o que cobra o aluguel, preciso do vendedor de balões, ou o cara rabugento, o vizinho rabugento, preciso da véia coroca, preciso né? E aí ele vai lá e tá o Ruben com o Carlos, né? O Marcos, e eles estão lá e ele vê também esse potencial aí de novo, né? Não dá pra... Uma parte era o talento dele. E aí eles falam ali que ele não era um ator profissional. E aí eu falei assim, não, mas se não me engano ele atuava, não era? Não lembro qual é que era o background ali do Carlos Villagrán. Porque eu já li, com certeza eu já li sobre isso, mas eu fiquei assim, não, mas como assim? E aí ele faz bem, né, ele vê o potencial e aí faz o convite. E eu gostei que o jeito dele, aí destacando agora a atuação do Rolecano de novo. Eu sabia que eu ia trazer mais alguma coisa sobre ele. Porque eu tinha citado ali antes, né, num outro lugar. Mas assim, dá pra ver que o Rolecano também é muito foda e foi escolhido a dedo não à toa, né? Que ele tá diferente. Por exemplo, quando mostram ele já ali 78, que ele já tá estrelão, né, o troço já tá no auge do sucesso, o seriado, né? E aí ele já tá estrelão e tal, e todo mais arrogantezão, só exacerbando já uma coisa que talvez supostamente seja dele, né? Botando esse lado mais pra fora. Ali eu senti assim, e eu gostei também de ver essa diferença. E tu vê como, falando de atuação, né? Tu vê como o Roland também entrega, porque eu consegui ver uma coisa bem mais... Ele não tá aquele cara arrogantezão, sabe? O cara tá tranquilo ali, fazendo o trabalho dele e tal. Ali arrasa também nessa sequenciazinha ali, rapidinha, né? Esses sketchzinhos, assim, de... fazer o negócio. Também arrasa. É o negócio das bochechas, que daí o Roberto pergunta pra ele e tal. Mas dá pra ver que ele tá de boa, sabe? Que eles estão aquele aperto de mãos, aquela coisa amistosa. O tom dele é diferente, né? O tom do Marcos é diferente. E achei bacana que eu falei, porra, olha o Juan fazendo ele depois da fama, depois do sucesso, assim. E ele antes, quando ele foi encontrado, um tom mais baixo, mais tranquilo, mais sorridente, mas não aquele sorridente mais pro deboche que ele dava antes, né? Um cara que tava só fazendo suas coisas, essa marcação, assim, da diferença entre... Não sei se vão entender o que eu tô falando, que eu acho que eu me perdi, mas adorei ver isso, né, essa transformação. E só mostra que o Juan é maravilhoso, que mostra essas duas nuances, né? Da mesma pessoa. Mostrar nuances diferentes de uma mesma pessoa. E não só pelo personagem, né? Tipo, ele não como Kiko e Carlos, mas ele como Carlos sendo descoberto, para depois um Carlos que alcança a fama, né? Ou Marcos, que é descoberto, e depois o Marcos já com a fama e agindo de uma maneira diferente, como aquilo transformou ele de certa forma, né? E então botei aqui o aperto de mãos, a cordialidade, a vibe amistosa entre eles, tinha falado sobre isso. A referência ao Jerry, que uma hora o Ruben cita, né? Ele fala assim, porque não sei o que do Jerry Lewis, e eu fiquei assim, sim! Que com certeza, aí botei, né, que com certeza serviu de inspiração, que eu tinha falado agora há pouco, eu atropelei minhas próprias coisas aqui.
com certeza serviu de inspiração pra ele, assim como pra vários outros, e inspira até hoje, né? E botei aqui também Rolecanda Fodão, Grata Surpresa. O que eu botei aqui? Escolhido a dedo. Essas coisas que eu já citei mesmo antes. Que não poderia ser outro cara. Aí de novo, né? São pessoas. É isso aí. Ai, tá acabando, gente. Tá acabando, meu Deus. A formação, a reunião do elenco, também outra cena linda. Mas esse episódio é recheado de cenas lindas, né? Uma pedrada atrás da outra. Controlar a emoção e tal. Mas a formação, a reunião do elenco, então agora todo mundo caracterizado, vamos nos encontrar, e aí também legal a câmera que não gira tão rápido, né, mas mesmo assim dá um jeito de mostrar cada um, acho legal isso, porque essa coisa da câmera girando eu já falei que me incomoda, né, mas aqui tá de uma maneira legal, não da jeito que muita gente faz até hoje, né, em filmes e séries. Mas tá bem legal, e mostra cada um pedacinho, eles, né, aquela vibe assim, todo mundo vamos gravar, aquela empolgação, que eu imagino que também não seja tão ficcional, que eu acho que eles estavam empolgados realmente com o projeto na época, e se empolgados em se conhecer, e dá pra ver também, assim, quando eles chegam, aquela parte dos carros que eles chegam separados, né, dá pra ver, assim, que eles estão mais num grupinho, não só por, eu contraceno mais com ele, então vou ficar com ele, não, é porque já dá pra ver, assim, sutilmente, ou talvez você esteja enxergando coisa demais, mas dá pra ver sutilmente assim que uns se dão melhor que o outro, como qualquer trabalho em grupo, né? Uns se dão melhor que os outros e tem mais afinidade, ou se gostam mais, ou vão mais com a cara um do outro. Tudo isso eu consegui, ou talvez esteja enxergando além do que precisa, mas adorei isso. Então essa parte toda da formação, eu amei, fiquei arrepiada, né? Ali, então mostra essa parte e combina, e tem um voice over ali, tem tipo, uma narração do Bolanhos, e ele fala assim, né, a vida, e tipo, ele tá contando, a minha ideia é essa, e vai mostrando eles, e a minha ideia é essa. E combina na frase que eu anotei aqui, porque eu achei bem legal, que é a vida de adultos imperfeitos com famílias imperfeitas, ou seja, não é que ele queria uma coisa mirabolante, embora tenha que ser a ideia do século, que foi mais ou menos a ideia do Chapolin pra salvar a pele dele e tal, também é uma coisa assim universal, que ele bateu na tecla, né? Tipo, cara, não é pra criança, ou não é só pra criança. Eu já citei isso em outro episódio, outro vídeo. Mas não é só pra criança, é pra família toda, né? E também, ou seja, quando eu boto ali um romancezinho, né, que ele criou ali, ilustrou na série. Quando eu boto um romancezinho da Dona Clotilde com o Dom Ramon, eu já tô criando uma coisa que as pessoas conseguem se identificar e tal. A sequência toda é linda, né? Que episódio bonito, bem feito, formoso. Puta que pariu. E aí dentro disso aí, né? Porque eu vou ter que fechar aqui, senão não vai dar. Mas, meu Deus, né? A cena então do Bolanhos vendo a vila montada, que ele também, né, brigou ali, preciso da cena, e falaram que não. Aí eu não tinha entendido muito bem, mas tipo assim, porque ele falou, eu já encontrei a solução, mas daí eu fiquei boiando, fiquei, sabe, quando que ele encontrou a solução? Que ele já meio que falou, tipo assim, que ele não ia fazer daí depois eu entendi, né, tipo, acho que entendi certo. Que ele não conseguiu a vila em si, né, por conta de orçamento, etc, aquelas burocracia tudo, né, grana, mas ele conseguiu reverter, daí ele chamou aquele cara, né, pra construir, ele fazer uma de madeira, ali, uma coisa rápida, um cenário para ele ter o que ele precisava. A cena linda também, a hora que ele tá desenhando e a coisa vira um 3D e depois mostra a maquete, aí vira tipo 3D, depois vendo, é maravilhoso. Eu explicando, mas aí vira o 3D, achei legal aquela câmera de cima, aí o efeito tipo, saindo, né, do papel, virando um 3D, e aí mostra a maquete colorida, e aí vai pra cena dele, aí também mesclando com o guri aparecendo, né, ele criança, aí mostra ele, assim, olhando, encantado, aí vou ter que falar aqui dele de novo, né, elogiar o Pablo. Aí tem outra cena que ele tá todo mundo caracterizado, mas ele olhando a vila pronta, né? Tem aquela cena que já tá todo mundo já fazendo uma sketch ali, uma cena, né? De aí bate no seu barriga e
Aí o Seu Madruga pega aquela cena clássica, né? Bate no seu barriga, ele pega, o Kiko diz, ele quis me bater, e aí ela vai lá e bate nele sem querer, daí o Seu Madruga fica puto e bate no Chaves, então aquela coisa bem, bem teatro e bem legal que cativou todos nós, né? Mesmo quando a gente, assim, mesmo, por exemplo, eu que tô falando, né? Mesmo quando eu não entendia nada muito sobre essas coisas, como funcionava essa coisa da comédia, mas desse tipo de comédia, mas a gente consegue ali desse jeito na prática, né? Mas não era isso que eu ia falar. Que ele olhando, então, pra vila, né? Com aquele olhar apaixonado, encantado, extasiado, né? Com o brilho no olho, assim, que... Como eu falei... o Pablo arrasa de novo nesse olhar, né? Nessa interpretação ali, nesse olhar, nesse brilho no olho. Dá pra ver, a gente fica assim, porra, Bolanhos, né? Talvez não, provavelmente muita coisa não foi assim, mas deve ter algum momento que ele parou pra olhar e falou assim, cara, eu criei tudo isso aqui e agora tá... Mesmo que não seja do jeito que ele, né, que ele tinha idealizado no começo, mas assim, criou forma. Eu tenho o cenário, eu tenho as pessoas, tá acontecendo, né? De novo, esse ator, né, passa muito bem isso, tipo, cara, tá aqui, nasceu, né, acontecendo. E muito foda. Toda essa sequência linda, outra sequência linda. Não tô sabendo lidar, botei aqui, né, que episódio foda. Eu achei que a série ia perdendo ritmo, assim, né, tipo, vai, aí meio que baixa e não, ela veio assim e continua, né, e eu acho que esse episódio muito bem construído, né? Mais um bem, bem legal, meu favorito. Antes que perder o ritmo, a mão, né? Mas não, eu tô encantada mesmo. Falo bem mesmo. Como é que é? Falo bem mesmo. Puxo o saco mesmo, sou fã mesmo, né? E de novo aqui, o primeiro era o meu favorito até então, né? Mas o melhor episódio até agora. E não, claro que não deu pra transparecer tanto, né? Quanto eu vendo ao vivo, mas acho que deu ter passado assim que ele mexeu demais comigo. De fato, de várias formas, assim como os outros também, mas esse aqui especificamente mais. Então tá louco, foda, muito bom, é isso e tchau.